Bom, pessoal do segundo ano, tudo bem? Estou retornando a esse modelo aqui, acho que ele vai nos ser mais útil nesse momento. Eu estou com uma dificuldade muito grande de conseguir estar presente com vocês nos dias que nós tínhamos marcados, né? Aqueles horários específicos em que eu aparecia, alguns de vocês apareciam para as aulas ao vivo. Só que eu estou com muita dificuldade, estou com problemas aqui não só no computador, mas na própria agenda aqui no horário do uso do computador com a minha esposa também é professora, então a gente está encontrando muitas dificuldades porque o computador nem sempre está funcionando, quando ele está funcionando ele tem que ser super utilizado. Então, como os horários não estão batendo, eu estou retornando a esse modelo aqui em que eu gravava as aulas, né? Gravava o conteúdo, colocava para vocês disponíveis no YouTube. E eu vou marcar com vocês alguns horários, aí eu vou usar o celular, né? Eu vou estar disponível no celular, eu marco um horário com vocês, eu entro online e se alguém quiser tirar alguma dúvida comigo, vai ter essa oportunidade para a gente trocar, tá? Mas aí é muito mais para tirar dúvida do que para assistir o conteúdo de fato, porque o conteúdo já está aqui, você consegue acessar ele em qualquer momento, qualquer horário, quando você tiver disponibilidade. Acho que vai nos atender um pouco melhor nessa reta final, né? Vou terminar aqui o conteúdo de demografia, né, que é o comportamento da população. Nós já passamos pelas teorias demográficas principais, a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana e a teoria reformista. Eu cheguei a falar um pouquinho de teoria ecomalthusiana no final da última aula. Vou retornar na teoria ecomalthusiana só para a gente relembrar e partir para a última, que é essa que está na imagem aí, que é a de transição demográfica. Tá? Então, vou só fazer uma recapitulação dessa última teoria e partir para a transição demográfica. Vale a pena você assistir a aula anterior e essa juntas, se for possível. Tá? Se você não estiver lembrando, retorna lá, assiste a aula anterior, as teorias demográficas, para a gente terminar o assunto agora. Tá? Então vou voltar aqui na ecomalthusiana, só para contextualizar em linhas gerais. Algumas pessoas vão começar a pensar o comportamento da população do ponto de vista do crescimento, da diminuição. Um dos mais importantes a fazer isso certamente foi Thomas Malthus. Vai cunhar uma teoria malthusiana, e a partir dela outras teorias surgirão. Tá? A teoria malthusiana vai ponderar o crescimento populacional com o crescimento de recursos. A teoria ecomalthusiana, como a gente está vendo aqui agora, já parte de um outro princípio. Ela veio num outro momento, muitos anos depois da teoria formada pelo Malthus, mas ela ainda vai puxar algumas coisas, né? Alguns pressupostos que vieram lá junto com o Malthus, né? Da teoria dele. Então a teoria ecomalthusiana, esse prefixo aí, eco, vem de ecologia, tá? Vem de uma preocupação com o meio ambiente. A ideia aqui da teoria ecomalthusiana é aquela ideia de que a população humana, e quanto maior ela for, quanto maior for a intensidade com que ela consegue reproduzir o seu meio de produção, maior serão os impactos no meio ambiente. Então a ideia aqui da teoria ecomalthusiana é fazer uma relação entre comportamento humano e impactos ambientais. É uma vertente que vai, sobretudo, acontecer após uma conferência muito famosa, que vocês vão estudar no ano que vem, uma conferência sobre acordos climáticos, a primeira que nós tivemos, assim, de grande porte, que acontece lá em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Então, a partir desse momento em específico, a gente vai passar a ter um olhar sobre o meio ambiente muito diferente. Os responsáveis de vocês, provavelmente, eles tiveram um olhar diferente para o meio ambiente que você tem hoje. Hoje você já entende, você já aprende na escola que nossas ações causam consequências no meio ambiente. Isso é novo, isso tem 50 anos. Então, essa perspectiva ecomalthusiana ela é recente do nosso ponto de vista. Alguns não se familiarizaram com ela ao longo do caminho. Então as novas gerações, os mais jovens, já aprendem isso na escola de maneira muito natural. Nós
eu quando falo nós, a minha geração, foi uma geração de mudança, né, de transição disso. Vocês já nascem com isso sendo ensinado na escola. Os responsáveis, os meus responsáveis, por exemplo, não tiveram esse trabalho nas escolas, né? Foram aprendendo ao longo da vida de que a questão do meio ambiente ela afeta a nossa sociedade. De novo, pode parecer óbvio hoje, mas não era óbvio anteriormente. Então, a teoria ecomalthusiana vai ser assim que ela vai ser chamada, né? E, obviamente, a partir de 1972 ela vai ganhar adeptos. Mas a teoria que a gente mais usa para falar de questões hoje, né, as questões demográficas, é uma questão que vai em oposição à teoria malthusiana. Ela foi, inclusive, uma oposição a ela. A teoria malthusiana é aquela que diz que quanto maior o número de habitantes, maior a demanda por recursos, sendo que os recursos não se reproduzem da mesma maneira do que a população humana. Então, em determinado momento, haverá um descompasso. Vai ter mais gente do que recursos. E isso vai ocasionar certamente guerra, fome, miséria e outros indicadores. Para a gente não chegar nessa situação, nós deveríamos então controlar a população humana. Nós deveríamos controlar a nossa reprodução. Isso é o que diz a teoria malthusiana lá atrás. Contra essa teoria, um estudioso, né, americano, o Frank Notenstein, então o nome dele entra no quadro, tá? Ele vai dizer o seguinte: olha, Malthus não estava indo muito bem nessa ideia, não. Não é assim que funcionava. A gente não tem que estipular um teto máximo para a população, a gente não tem que controlar isso, porque o crescimento humano ele tem um comportamento. Esse comportamento não é de reprodução infinita, não é de reprodução exponencial. Existem outros fatores que influenciam isso. Então, a teoria de transição demográfica ela vai ser uma teoria um pouco mais ampla nesse sentido, porque ela leva um escopo maior de influências. Ele vai dizer o seguinte, o tal do Frank Notenstein, ele vai falar o seguinte: olha só, todas as populações elas passam por determinados momentos, determinadas fases. Então, esse procedimento de reprodução absoluto, de constante reprodução, em determinado momento vai haver uma transição disso. A gente vai passar dessa fase. Então é por isso que essa teoria é chamada de transição demográfica. O Frank vai mostrar o seguinte: olha, existem etapas que cada população passa antes dessa transição acontecer e ao longo da transição até que essa transição esteja completa. Então, ele vai estabelecer fases específicas com comportamentos específicos para o comportamento da população. As fases seriam a pré-transição, está aqui, né? A explosão demográfica, a desaceleração e, finalmente, a estabilização. Então, segundo ele, cada país, cada população passa por essas 4 fases. Então, um país pode estar numa determinada fase. Outro país, já ter completado, está na fase da estabilização. Outro país ainda está na pré-transição, ainda não iniciou o processo de transição. Isso vai variar do comportamento de população de cada país. Então, a principal diferença dessa teoria para a teoria malthusiana é justamente essa. Enquanto a malthusiana diz que o comportamento da população tende a se reproduzir exponencialmente, a transição demográfica diz: opa, peraí, não é bem assim. Vai haver um momento onde essa reprodução infinita ela vai passar por um momento de transição, porque existem outros fatores que influenciam, não é só simplesmente a reprodução humana. E aí é o seguinte, nós teremos então aqui 3 fases após a transição, né? Tem aqui a pré-transição e após a transição, né? A transição acontecendo na primeira, segunda e terceira fase. Mas vamos com calma aqui, ó. A linha azul é a linha responsável pelas natalidades, é a que mede as natalidades. Tá? Então as taxas de natalidade são representadas aqui nessa imagem em azul. As linhas verdes são as taxas de mortalidade, aqui representadas então as linhas verdes, mortalidade. Então percebam que nesse indicativo, aqui nesse quadro,
Deixa eu até fazer aqui meus rabiscos, né? Deixa eu puxar aqui uma cor vermelha. Será que acho que esse vermelho aqui tá bom? Então, nós temos no período pré-transição, aqui ó, altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. Então, segundo ele, em um momento de pré-transição, esse país, esse local, está com altas taxas de natalidade e altas taxas de mortalidade. A primeira característica de uma mudança vai acontecer quando as taxas de natalidade se mantiverem elevadas e as taxas de mortalidade começarem a apresentar uma queda. Vou até mudar a cor aqui, porque esse vermelho ficou verde. Acho que o verde aqui resolve. Então, ó, as taxas de natalidade se mantêm altas e as taxas de mortalidade começam a descer, começam a diminuir. Como é que isso acontece na prática, né? Isso acontece normalmente quando um país começa a desenvolver uma sociedade que tem uma preocupação melhor com saúde, com educação. Então, novas estruturas de saúde, mais educação para a população, saneamento, todas essas medidas fazem com que a taxa de mortalidade diminua. Estabelecimento de vacinas, né, medicamentos, métodos para não contrair doenças. Enfim, a taxa de mortalidade tende a diminuir nesses momentos. Então, essa é o primeiro momento dessa transição. Porque percebam aqui, as taxas de natalidade permanecem elevadas, mas as de mortalidade começam a cair. Ou seja, a diferença entre a natalidade e a mortalidade vão diminuir. Ó. Antes era só isso aqui, né? Agora eu tenho uma diferença maior. Significa que a minha população vai começar a crescer. Então, uma das etapas dessa transição demográfica é o crescimento populacional. Então, o comportamento da população em determinado período vai crescer mesmo. É natural que isso aconteça. Porém, não acaba por aqui. Num segundo momento, o que vai passar a acontecer? As taxas de mortalidade continuam diminuindo, né? Ou seja, os métodos estão melhorando, né? A saúde está melhorando, porém, deixa eu ver aqui, ó, as taxas de natalidade também vão começar a apresentar queda. Ainda assim, a diferença aqui, ó, entre as taxas se mantém grande, ou seja, a população continua crescendo bastante. Aqui é o chamado baby boom, ou seja, o boom dos nascimentos, né? Muitos nascimentos, ou seja, nessa parte aqui da transição tem muitos nascimentos, as pessoas estão nascendo em grande quantidade. A última etapa dessa transição é a terceira fase. Na terceira fase, as taxas tendem a um equilíbrio. Olha aqui, ó, as taxas de natalidade e de mortalidade vão diminuindo, mas vão apresentar já aqui, ó, um equilíbrio. Equilíbrio semelhante, limpar aqui tudo, um equilíbrio semelhante ao observado aqui, ó, na primeira fase. Tá vendo aqui na diferença da primeira fase? É mais ou menos o que a gente apresenta no final da transição. Contudo, agora as taxas são menores taxas de natalidade e menores taxas de mortalidade. Nascem menos crianças, mas morrem menos crianças também. Então, segundo Frank, a gente vai passar por esses momentos. Vamos passar então por um momento de transição. Nem sempre as natalidades e mortalidades serão altas. Nós vamos passar por mudanças. Em determinado momento elas vão se estabilizar. A população vai se estabilizar. O Brasil, inserido dentro dessas características, está num momento parecido. Nós já apresentamos quedas nas taxas de mortalidade e começamos a apresentar, já há algumas décadas, um comportamento de diminuição das taxas de natalidade. Nós temos cada vez menos filhos por mulher. Provavelmente, a sua bisavó teve mais filhos do que a sua avó. E a sua avó, provavelmente,
teve mais filhos do que a sua mãe, por exemplo. Né? Ou seja, o número de filhos por mulher, de geração a geração, vem diminuindo. Isso é uma tendência geral. No caso da sua família, pode ser diferente, né? Pode ser atípico. Mas se eu pegar o comportamento geral da população, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, nós já iniciamos esse processo, né? Nós já estamos aqui, ó, na queda das taxas de natalidade, né? A gente já está nesse momento. Então, o Brasil, segundo esse conceito, está passando por esse movimento de transição. Em determinado momento, a nossa população vai estar estabilizada. Ela não vai nem crescer muito, nem diminuir muito. Ela vai ficar mais ou menos estável. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso tende a acontecer na década de 50. Então vai demorar mais uns 30 anos para a gente chegar nesse patamar aí. Tá? Mais ou menos. É óbvio que isso é uma previsão, né? Isso não quer dizer que de fato isso vai acontecer, até porque a gente está lidando com uma variável muito complexa. Mas é uma tendência que a nossa população está demonstrando. Outras populações já estão nesse nível. Outras populações estão crescendo ainda. Então, é um comportamento que varia de país para país. Tá? Deixa eu seguir aqui. Esses dados aqui são, né, como eu falei ali, as primeiras fases. Né? A fase do incremento, o baby boom, e aqui ó, já uma desaceleração para estabilidade acontecer. Né? Se eu olhar a pirâmide etária dos países, nós já falamos um pouquinho de pirâmide etária, a gente vai voltar nisso na próxima aula. A pirâmide etária é uma estrutura que serve para a gente entender o comportamento geral de uma população. Ela divide a população entre homens e mulheres em diferentes faixas de idade. Então, nesse caso aqui, a gente trouxe uns dados simples, mostrando para vocês só o seguinte. Eu vou botar um amarelo, acho que o amarelo vai ficar bom aqui, que vai realçar. O amarelo aqui, ó. Aqui nesse gráfico, a gente só dividiu aqui em população idosa, ou seja, mais de 65 anos, a população adulta, que é aquela entre 15 e 65 anos, e a população jovem, que está aqui, ó, menos de 15 anos. Né? Então, se eu pegar aqueles 4 estágios, né, ou os 3 estágios de transição, né, porque o primeiro estágio é o estágio pré-transição, então o que ele está chamando aqui de estágio 1 seria antes da transição demográfica começar a acontecer. A gente tem uma estrutura que de fato parece uma pirâmide. Olha aí, a base é larga e ela vai afinando até a ponta. Isso porque a taxa de natalidade é alta, e a taxa de natalidade está ali sendo representada na base da pirâmide, e ela vai afinando por quê? Porque a taxa de mortalidade também é alta. Então, quanto mais rápido ela afina, mais rápido é a taxa de mortalidade. No segundo momento, você lembra lá que as taxas de mortalidade vão diminuir? Vai continuar nascendo muita gente, mas a taxa de mortalidade diminui. Então temos aqui o segundo estágio. Olha aí. A base da pirâmide continua larga, só que agora ela afunila de maneira mais lenta. Ela não é um funil mais, né, intenso. Ele tem um formato basicamente de pirâmide. Esse formato é um formato muito característico de países subdesenvolvidos. Tá? Os países subdesenvolvidos apresentam, em geral, as pirâmides etárias no estágio 1 e no estágio 2. Eles ainda não conseguiram fazer a transição para os outros estágios. No estágio 3, a gente já tem uma outra característica. Perceba o seguinte, as natalidades começaram a diminuir e a mortalidade diminuiu drasticamente, ao ponto da gente não ter mais aquele funil, né? A gente tem um movimento mais lento, aí está formando quase uma cúpula, né? Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção na parte superior, lá acima de 65 anos. Percebam que mais pessoas conseguem chegar até 65 anos, né? Acima de 65 anos. Ou seja, a população está ficando mais idosa, está chegando a idades mais avançadas. Isso no estágio 3. No estágio 4, então, nós temos uma baixa taxa de natalidade e uma baixa taxa de mortalidade também. Percebam até, inclusive, aqui ó, que houve um afunilamento aqui ó, na base da pirâmide, né? Estão nascendo menos pessoas e morrem muito poucas, né, ao longo da vida, para a mortalidade ser mais elevada lá nas idades mais avançadas. Então, se eu olhar a pirâmide etária de cada país, através só do comportamento da população, eu consigo ter indicadores econômicos desse país, se esse país é desenvolvido, se ele não é, se ele tem muita gente em idade economicamente ativa, ou seja, pessoas que
estão na idade de trabalho, se tem muitos jovens, se tem poucos jovens, se tem muitos idosos, se tem poucos idosos. Ou seja, a pirâmide etária é uma estrutura muito eficiente para esse tipo de estudo. A gente vai trabalhar com mais questões sobre pirâmide etária, eu vou colocar até um formulário para vocês agora, para vocês já ensaiarem algumas questões com relação a isso, tá bom? Eu não vou me prolongar muito mais no vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. A gente volta a se falar deixa eu sair aqui, deve estar confuso, né? Deixa eu aumentar aqui, porque essa imagem dá vertigem. Deixa eu aumentar aqui. A gente volta então na semana que vem a partir disso. Eu vou marcar um horário específico com vocês, tá? Para entrar lá no período da tarde, eu vou ficar lá uma hora e meia com vocês, caso alguém tenha alguma dúvida. Caso não tenha dúvida, não tem problema, é só fazer o formulário, tá bom? Qualquer dúvida que vocês possam apresentar, qualquer questão que vocês precisem, entre em contato, a gente está fazendo o possível para respondê-los o mais rápido e breve possível, tá bom? Manda e-mail, é mais fácil você entrar em contato conosco por e-mail do que comentar no chat, tá? Então se você quiser comentar alguma coisa, manda um e-mail direto, eu tenho respondido alguns e-mails que vocês têm mandado para mim, tá? Manda e-mail direto lá, vocês vão ter o link do meu e-mail lá dos professores, vocês podem mandar direto, tá bom? Beijo para vocês, se cuidem, qualquer coisa que vocês precisem, estou por aqui, tá? Não deixem de assistir, façam os exercícios, independente do que está sendo ventilado, independente do que qual é o procedimento que vai acontecer para aprovação ou reprovação, fazer os exercícios é importante para você não ter um ano perdido, né? Fazer os exercícios, avançar no conteúdo, ter de fato a melhor preparação possível para quando você for disputar em fora o Enem ou vestibular, tá bom? É isso que a gente está tentando, tá? Beijo para vocês, se cuidem e divulguem o vídeo para os outros, tá bom?